Vamos lá para a parte 2, o segundo vídeo aqui da nossa aula. A gente começou falando da floresta amazônica, aliás, da Amazônia, bioma Amazônia, e agora a gente vai voltar para falar do bioma Mata Atlântica. Bom, a Mata Atlântica é hoje o bioma que menos existe em relação à sua área inicial. A Mata Atlântica, ela se estendia do Rio Grande do Norte, né, aqui no Nordeste, até o Rio Grande do Sul. E a área que ela ocupava ultrapassava 1 milhão de quilômetros quadrados, né? Para a gente ter ideia, a Amazônia tem um pouquinho mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, a área da Mata Atlântica é um pouco menor do que isso, né? 3 vezes menor, na verdade, né? Mas não deixa de ser a segunda maior floresta tropical do Brasil, né? Seguida aí realmente da floresta amazônica. Hoje, basicamente, só restam 5% de Mata Atlântica. Esse percentual ele varia, tem fontes que falam em 7%, outras fontes falam em 3%, né? Mas aí eu botei na média aí 5% de mata em relação ao original. Hoje, muito pouco canto mesmo você vê floresta Mata Atlântica, né? O estado do Rio Grande do Norte já não tem mais. Se você andar pelo estado do Pernambuco, vai ver também que praticamente não existe mais nada. Se você anda pelo estado do Sergipe, também você não encontra, aliás, de Alagoas também, você não encontra mais praticamente nada. Na verdade, onde a gente vai encontrar alguma areazinha maior vai ser no estado da Bahia, que aí sim a gente tem alguns municípios ali com uma boa Mata Atlântica preservada. Aí a gente tem também a Serra do Mar, que se estende do sudeste ao sul do Brasil, né? E aí sim, essa região da Serra do Mar, ela é de floresta de Mata Atlântica, né? E aí está preservada ainda. E outras áreas também, no estado de São Paulo, que pega aí Mata Atlântica, ou algumas áreas no estado do Rio de Janeiro também, que vão pegar a Mata Atlântica, que é onde ela ainda tem algumas áreas significativas preservadas. Mas aqui no Nordeste, o grande problema da Mata Atlântica é que é uma mata que margeia o Oceano Atlântico, que é de onde começou realmente a colonização do país, né? Começou pelo litoral. Então, desmataram o litoral, tiraram Mata Atlântica e deram origem às grandes cidades, essas grandes cidades que ocupam aí essa faixa costeira do Brasil. Hoje, a maioria da área litorânea que era coberta por Mata Atlântica está ocupada por grandes cidades, pastos e também pela agricultura. Onde a gente tem manchas mais significativas de floresta de Mata Atlântica é na Serra do Mar, como eu falei, também na Serra da Mantiqueira, além da Bahia, do sul da Bahia, na região de Porto de Galinhas, é, desculpa, Porto Seguro, Porto de Galinhas, aqui no Pernambuco, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, que fica ali no sul do Brasil, no sul da Bahia. A gente tem bastante áreas aí é lindo, assim, você andar pelo país comparando biomas, né, você vê coisas completamente diferentes, né? Por exemplo, a gente tem em Goiânia, no Goiás, Cerradão, e ali você vê outra coisa completamente diferente do Cerrado. Então, quem conhece Cerrado e chega em Goiás, né, e vê o Cerradão, você diz que nem é o mesmo bioma, mas é, né? Só que é a parte florestada do Cerrado. Assim como quando você conhece Mata Atlântica, que chega na Caatinga, você não diz que aquele é um bioma. O pessoal do norte, né, quando o pessoal que é de dentro da floresta amazônica, de dentro da Amazônia, quando chega na Caatinga, diz que ali é só os garranchos, não tem mata ali não, diz que aquilo só presta para botar fogo e tocar fogo e botar o gado dentro, né? Só presta para botar capim para criar gado.
Mas, enfim, né, é importante a gente conhecer. Aqui dentro do Piauí mesmo, se você percorre o Piauí de norte a sul, você vê muita coisa diferente. Você vê, vem na estrada, vem aí de Parnaíba, você vê a faixa litorânea ali, como tem um tipo de vegetação em função das características ali do. Aí vai passando por Piripiri, que ali você vê cerrado, aí passa por aqui Campo Maior, e aí você já vê outra vegetação, que é essa de transição aqui do complexo de Campo Maior, aí chega aqui em Teresina, você vê ecossistema de floresta, né, uma floresta de cótilo palmácea, é uma diferenciada, mas está numa zona de transição, chamada Mata de Cocais, e aí você vai descendo aqui para Floriano, você ainda pega a Mata de Cocais, desce mais um pouquinho, você pega Cerrado, aí depois você desce mais um pouquinho ali já em Eliseu Martins, você já está dentro da Caatinga, e chega em Bom Jesus, você está dentro da Caatinga, aí você dá uma andadinha um pouquinho mais, volta para o Cerrado, desce mais para baixo, Curimatá, está dentro de Caatinga, aí desce mais, você já está dentro de um cerrado mesmo, cerradão mesmo bom ali nas nascentes do Rio Parnaíba. Então, assim, tem uma variação muito grande de fitofisionomias aqui dentro do estado, né? Um estado comprido, aí são, daqui para o litoral são 300 quilômetros, daqui para chegar na divisa com a Bahia são 900 quilômetros, então a gente tem aí mil e alguma coisa de extensão, né? De norte a sul do estado do Piauí, então tem muita coisa aí nessa faixa toda. O clima da Mata Atlântica, ele vai diferenciar, né? Porque o próprio clima do Brasil ele é diferenciado entre norte e nordeste por precipitação, tendo um, um gradiente de precipitação do norte para o nordeste e tem um gradiente de temperatura do nordeste ou norte e nordeste para o sul. Então a gente tem temperaturas mais elevadas norte e nordeste e uma temperatura mais elevada para o sul, mais chuva para o norte, menos chuva para o nordeste. Então, a gente tem esses gradientes aqui. Então, se tem esse gradiente de temperatura, nordeste e sul, a gente tem climas diferentes abrangendo a Mata Atlântica. Um clima mais quente, mais equatorial para o norte, e um clima mais frio, mais úmido para o sul, né? Um clima temperado para o sul. As temperaturas médias elevadas durante o ano todo, e não apenas no verão, uma alta pluviosidade por conta da serra, né, que a massa as massas de ar vêm do oceano, batem ali e caem em forma de chuva nessa região, então chove bastante. Né? Solos pobres em minerais, topografia bastante acidentada. No interior da mata tem a mata mesmo, né? A, a luz é reduzida e devido à densidade da vegetação arbórea, o subbosque é escuro, mal ventilado e úmido. Próximo ao solo tem pouca vegetação, porque quase não passa luz, né? Então a gente não vai ter um extrato herbáceo definido dentro da Mata Atlântica, como você tem, por exemplo, no Cerrado. Aqui é o climograma. Eu não coloquei aqui qual era a cidade, não estou vendo. Então, a gente tem aqui meses com pouca chuva, mas ainda assim chove cerca de 70 milímetros, que são os meses do inverno, né? Junho e julho, que é quando a temperatura é mais baixa. Então, a média, tanto a média máxima, quanto a média mínima, são menores nos meses de inverno. E aí, aqui no verão, é quando mais chove, aqui dezembro, janeiro, fevereiro, é quando mais chove e é quando as temperaturas estão mais elevadas. As fitofisionomias da Mata Atlântica. Então, a gente tem diversos tipos de formações florestais. Tem as chamadas florestas ombrófilas, né? Filos, amigo, ombros de sombra, né? Amigo de sombra. São florestas bastante sombreadas, escuras, úmidas.
Então, a gente tem a floresta ombrófila densa, a floresta ombrófila mista, que são as matas de araucárias, né, porque é mista, porque tem dicotiledôneos e tem monocotiledôneos, né? E tem também a floresta ombrófila aberta. Além das florestas ombrófilas, a gente tem a floresta estacional semidecidual e tem a floresta estacional decidual. Certo? Então, são essas as formações florestais da Mata Atlântica. Além disso, tem também os manguezais, tem restinga, tem os campos de altitude, os brejos e os encraves florestais do Nordeste, que aí é a briga, né? Aliás, eu indico para vocês. Vocês assistiram aqui, os vídeos lá de sucessão ecológica no canal do PET? Sim ou não? Alguém assistiu? Diga eu. Pelo menos um aí, para dizer. Pelo menos uma pessoa assistiu. Eu comecei a assistir só o primeiro. Só o primeiro? Ok. Lá nesse mesmo canal do PET, tem uma entrevista minha, uma live que eu fiz com o professor Alberto Jorge, daqui de Teresina, e com a professora Tchesca da UFC, lá de Fortaleza. E aí, a nossa conversa é justamente se existe Mata Atlântica no estado do Piauí, e também outra coisa que a gente fala é sobre Caatinga ser bioma exclusivamente brasileiro. Então, foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora. Eu sugiro assim, que quem quiser aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, veja a entrevista, tá? Está disponibilizado lá no canal do PET. Então, esses encraves florestais, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas o pessoal defende que no Piauí tem Mata Atlântica. Região ali da Serra Vermelha, né? Que o pessoal diz que ali é Mata Atlântica. Se você vai em Guaramiranga, no Ceará, se você... Não, em Ubajara. Se você vai visitar o Parque Nacional de Ubajara, no Ceará, ali em Ubajara, né? Na região de Tianguá, lá o pessoal te ensina que aquilo ali, que a vegetação ali é Mata Atlântica, né? Então, assim, nós temos o domínio da Caatinga, mas nós temos um ecossistema florestado dentro do bioma Caatinga. Da mesma forma, aqui no Piauí, nós temos um ecossistema de floresta dentro, ou acho que ali a região é de Cerrado, né? Não é nem do domínio, é de transição, tá? Mas está na transição ali para baixo, mas eu acho que está mais para Cerrado, né? E ali o pessoal defende que tem que criar uma unidade de conservação ali para proteger as áreas de Mata Atlântica do Piauí. Bom, eu vou dizer por que eu não concordo, mas vocês podem ver também a opinião de mais especialistas, inclusive no vídeo, né? Eu sou das menos especialistas nisso. A Mata Atlântica é uma mata, como o nome diz, que margeia o Oceano Atlântico, né? Que recebe influência direta dos ventos que sopram da região oceânica, né? Então, eles têm um conjunto de fauna e flora que evoluiu em função dessas condições. Então, mais para o interior, nós já não podemos dizer que tem a mesma influência e que, portanto, seria também Mata Atlântica, né? Porque ele já está distante do oceano e porque não recebe essas influências ali. E também, quando você anda nesses locais, você inclusive percebe um misto de espécies. Por exemplo, quando eu estava andando em Ubajara, você vê alguns cactos nas trilhas, né? Ou seja, aquilo é do domínio do bioma Caatinga, mas por condições, por características de precipitação e principalmente de altitude,
permite o desenvolvimento de um ecossistema florestado, né? E aí o pessoal diz que é Mata Atlântica porque ele tem semelhanças fisionômicas com a Mata Atlântica, tá? Mas não são espécies típicas, características de Mata Atlântica. Então, são diferentes, né? Então, a gente tem aí esses chamados encraves florestais do Nordeste. A expressão Mata Atlântica, então, indica a vizinhança da vegetação com o Oceano Atlântico, né? E aí, dessa vizinhança, decorre a umidade que é transportada pelos ventos que sopram do mar e que vão trazer essa umidade que vai gerar as características da própria Mata Atlântica. E essa umidade constante, aliada às altas temperaturas, vão garantir o caráter perennifólio das espécies vegetais, né? O que é perennifólio? Perene, de não cair, fólio de folhas, né? Folhas perenes que não são caducifólias, folhas caducas, que caem, né? Que estão secas e que acabam caindo da vegetação, né? Então, essa aí é a diferença. E a Mata Atlântica, para se preservar os 5% que existem, em 2006 foi promulgada a lei conhecida como Lei da Mata Atlântica, né? A lei número 11.428, que vai reger o uso e ocupação da Mata Atlântica, das áreas naturais de Mata Atlântica. Aí vai prever onde que pode desmatar, o que tem que ser recuperado, né? Então, tem toda um conjunto de artigos ali falando sobre o que pode ser feito na Mata Atlântica. Então, aqui tem uma imagem que vai mostrar as fitofisionomias da Mata Atlântica em função da altitude. Então, nas partes mais altas, tem os campos de altitude. E aí depois vem as áreas de floresta. Aí tem floresta altomontana. Lembrar que aqui essa classificação é em função da altitude, tá? Floresta altomontana, aquela que está acima de 2.000 metros, a floresta montana, que está entre 600 e 2.000 metros, e a floresta submontana, que está aí abaixo de 600 metros, né? E aí, nessa parte mais plana, a gente tem as florestas de terra baixa, as florestas aluviais, que ficam, alagam intermitentemente. Aí tem os mangues, que estão sempre submersos, né? As espécies estão sempre dentro da água e recebem já uma salinidade bem elevada. E, por fim, aqui mais próximo da praia, nessa região de areia, a gente tem as espécies que compõem a restinga, o que a gente chama de restinga, né? Então, aqui são as variações, desde as partes mais altas até mesmo as margens das praias, né? Até próximo do mar. Dúvidas, perguntas, comentários? Não. Não. Então, as árvores do interior da mata são adaptadas à sombra, né? São florestas ombrófilas, ou são plantas de sombra, né? Ombrófilas, são as que formam as florestas ombrófilas. Normalmente elas têm uma área foliar grande, que é para capturar o máximo de luminosidade possível. Muitas espécies, elas são espécies de sombra, ombrófilas, elas passam muito tempo assim, mas mesmo assim elas conseguem produzir flores, frutos e sementes, tá? Porque elas já são adaptadas, a fisiologia delas já consegue investir o máximo possível na reprodução, mesmo com baixa incidência de radiação solar. As árvores na floresta, por conta da competição por luz, acabam fazendo com que elas investam mais em altura do que em espessura, do tronco do caule, né? Então, elas são esguias, não faz sentido colocar ramos dentro da floresta, então os ramos elas são lá em cima, no dossel, no final da copa, né? São apenas na parte superior.
Então, como eu falei, devido ao sombreamento, os ramos inferiores foram eliminados porque não faz sentido investir em energia para produzir folhas que vão ficar sombreadas, que não vão dar um retorno em termos de captação de energia, de energia solar. Né? Calcula-se que na Mata Atlântica existam aí cerca de 10 mil espécies de plantas, com uma infinidade de cores, formas e odores. As orquídeas, né, elas são muito típicas desse ambiente, porque elas vivem, elas encontram ali na Mata Atlântica, não que ela viva só na Mata Atlântica, né, bem em Bom Jesus você encontra orquídeas pendurado em outras plantas, né, mas nessa região elas encontram um nicho muito favorável a elas, por conta das chuvas que caem, que lavam os nutrientes das folhas e depositam, das árvores, né? E depositam nelas os nutrientes e a água que lhes são necessários para fazer os seus processos bio e fotoquímicos, né? As bromélias também, muitas samambaias, muitas palmeiras, a planta símbolo do Brasil, que é o pau-brasil, eu não lembro se o status do pau-brasil está como extinto ou se está em alguma categoria de ameaçado de extinção. Mas eu acho que na Bahia, no sul da Bahia, ainda encontra exemplares de pau-brasil. Eu penso que ele não está extinto ainda. Não fui atrás da informação. Entre outras espécies, né? Muitos ipês a gente encontra, apesar de que no Cerrado também a gente encontra ipê, né? Como esse período agora, o chamado pau d'arco amarelo, aí florescendo, setembro é o mês de floração dele, agosto, setembro, né? E também aqui a gente tem o ipê roxo, as tabebuias, mas também tem no Brasil o ipê branco, apesar de que eu não conheço, eu só conheço o amarelo e o roxo. Então, aí, entre a biodiversidade, seriam 800 espécies de aves, 180 de anfíbios, 181 de mamíferos, inclusive 4 espécies de mico-leão, que são exclusivas desse ecossistema. Entre os mamíferos, 39% são endêmicos, assim como muitas borboletas, répteis, anfíbios e aves nativos. Nela sobrevivem mais de 20 espécies de primatas, e a maior parte só vive nesse bioma, né? E aí, ele desaparecendo, desaparecem também essas espécies. Com certeza, essas 20 espécies devem estar na lista de ameaçadas de extinção. Entre elas estão aí o muriqui, o cachorro do mato, o mico-leão dourado, a cutia e o guaxinim. Algum comentário ou dúvida ou pergunta sobre a Mata Atlântica? Ok. Passemos adelante. Falando aí do Cerrado, que talvez já seja mais próximo aqui de muitos, já tenham visto, né? Embora, assim, haja uma grande variação nas fitofisionomias de Cerrado, mas aqui é muito comum para nós o Cerrado estricto sensu, que hoje é a segunda maior formação vegetal brasileira. Eram aí antigamente 2 milhões de quilômetros quadrados, pega estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e do Sudeste. Aqui no Nordeste, o sul do Piauí tem, sul do Maranhão tem, no Sudeste, Minas Gerais tem, no Centro-Oeste, Goiás tem, ainda no Centro-Oeste, Mato Grosso tem, né? São Paulo tem. Então, assim, está bem distribuído nessa região central do Brasil. Hoje só restam 20% do que cobria originalmente o Brasil, né, da área originalmente coberta por cerrado no Brasil. É típico de regiões tropicais,
e apresenta apenas 2 estações, que são as estações que a gente conhece, que é o inverno seco e o verão chuvoso, que eu já até comentei aqui, de acordo com a pergunta do colega, né? Nosso verão é chuvoso, nosso inverno é seco. O solo é de savana tropical, é deficiente em nutrientes, é ácido, né? Rico em ferro, rico em alumínio, por isso que o pessoal, para plantar, tem que calar, né? Colocar cal para diminuir a acidez. E aí as plantas que ali vivem, elas têm uma aparência de seca, porque, na verdade, elas já se prepararam morfológica, anatômica e fisiologicamente para as queimadas, né? E para o período de seca também. O Cerrado Estricto Sensu, ele tem essa aparência de arbustos esparsos, entremeados por gramíneas. E o Cerradão, ele tem mais uma tipologia florestal, já mais uma formação florestal. As 3 maiores bacias da América do Sul estão influenciam a região do Cerrado, que são as bacias do Tocantins-Araguaia, a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Prata. No Cerrado Estricto Sensu, a gente acha pequenas árvores e uma das maiores características dessas árvores é apresentarem os troncos torcidos ou recurvados, porque sempre que a área pega fogo, sofre um incêndio, as gemas apicais das árvores são queimadas. E aí, eu acho que vocês ainda não pagaram fisiologia vegetal, né? Mas em fisiologia vegetal a gente aprende, acho que é lá na parte de hormônios, que quando uma gema é inativada, uma gema apical, os hormônios são removidos, são norteados, são realocados, não era essa palavra, mas não estou lembrando. São mandados para as gemas laterais para ativá-las e gerar ramos. E isso dá a tortuosidade das árvores. Porque, em vez dela crescer para cima, através das gemas apicais, as laterais vão sendo sempre ativadas, porque as apicais vão crescendo. Então, você vai vendo sempre ramos saindo de forma, deixando um aspecto tortuoso na árvore. As folhas são grossas, justamente para aguentar a questão do calor e para diminuir a evapotranspiração. Né? As árvores são esparsas, estão espaçadas, e entre elas a vegetação rasteira. Né? As árvores não são muito altas, no estricto senso. Né? Entre as espécies vegetais que caracterizam o cerrado, tem o barbatimão, o pau-santo, a guabiroba, que a gente também conhece como guabiraba, né? Tem a roxa e tem a guabiraba amarela. Tem o pequizeiro e o piqui do cerrado, ele é diferente desse piqui pré-amazônia aqui, né? Que a gente encontra aqui no Maranhão. Esse piqui ali do Goiás, ele é diferenciado do piqui aqui. Eu nunca comi, mas eu já vi fotos e o pessoal comenta também, né, que o sabor, inclusive, é diferenciado. Tem também araçá, sucupira, pau-terra, catuaba e o indaiá. São alguns paus conhecidos. Muitos deles, inclusive, medicinais. E aí, entre essas árvores, crescem capins, em especial temos aí o capim flecha, que pode chegar até 2,5 metros. Quando tem um rio no meio do cerrado, nas margens dele a gente vai encontrar as matas ciliares ou matas de galeria. A diferença entre mata ciliar e mata de galeria, primeiro, ambas estão nas margens dos rios. A diferença é que a mata ciliar é aberta, com
o rio passando no meio entre as duas margens, enquanto a floresta, mata de galeria, ela forma, como o nome diz, uma galeria que fecha as copas, elas se tocam, fechando o curso do rio. Não fecha o curso do, não fecha o rio, né? Mas ela ela recobre o fluxo do rio. E fica ali uma galeria por onde corre o rio. Então, a diferença é essa, entre mata de galeria. A mata de galeria não deixa de ser uma mata ciliar, só porque ela é mais fechada do que a mata ciliar. E nos brejos aparece o buriti, fazendo as famosas veredas, né, as veredas de buriti. Então, o buriti, ele tem assim um nicho muito restrito, muito específico, ele só corre ou na margem inundada de um rio ou dentro do próprio rio, né? E mais precisamente na região de Cerrado, ou aqui na região aqui das matas de matas de cocais, né? Para cá também, aqui no estado do Maranhão, a gente encontra aí buriti dentro dos rios, aqui passando Caxias, aqui nessas regiões, Timon para dentro aí, a gente encontra também essas veredas de buriti, com o buriti passando ali, morando, vivendo na beira ou dentro da água. O nicho dele tem que ser esse, com bastante água. Aqui é a área de abrangência do cerrado, você vê, inclusive, uma diferenciação na cor que aparece na imagem de satélite em relação à Mata Atlântica e em relação à floresta, à Mata Amazônia, né, que já é bem mais, um verde bem mais denso. Aqui, mostra, nesse gráfico, vai mostrar as áreas de vegetação nativa em verde e as áreas desmatadas entre até o dia, né, que o mapa foi feito, e os pontos pretos são os desmatamentos ocorridos entre 2003 e 2009, né? Então, vê aí que 2009 já tinha bastante coisa desmatada. Se for pegar um mapa mais atual, aí tem bem mais desmatamento. Aí os ecossistemas do bioma, a gente tem as fitofisionomias de cerrado, a gente tem aqui ó, o cerrado stricto sensu, como eu falei para vocês, a grande característica é essa tortuosidade das árvores, ó, os ramos aqui saem cheios de galhos tortos, né, por conta das queimadas das gemas apicais, e isso aqui é normal, né? E são espaços, né? Esses arbustos são entremeados por uma vegetação rasteira. Esse é o típico cerrado, ou cerrado estricto sensu, ou senso estricto, ou sentido restrito, né? É o sentido puro da palavra cerrado, é isso aqui. Aí a gente tem aqui o cerradão, que é essa fitofisionomia mais florestada, já com árvores mais altas, mais finas, né? Muitos cipós. Aí tem também o campestre, que eu não coloquei aqui, e tem também as matas de galeria, que eu já até comentei, e tem isso aqui, que é o cerrado rupestre, que é esse cerrado que dá em solo raso, rochoso, né? E aí, às vezes, você pode até confundir com caatinga, mas por essa formação assim, meio que tortuosa, e seca, mais verde, você vê que é cerrado, né? O da caatinga, quando dá em rocha, quando dá assim, em serra, nessas serras rochosas, ela fica completamente seca. É um pouquinho diferente. Isso aqui, na verdade, essas três formações aqui, essas três fitofisionomias, e mais a campestre, a gente encontra ali no Parque Nacional de Sete Cidades. Quantos de vocês já conhecem ali o Parque Nacional de Sete Cidades? Diga, eu. Já foram lá? Mas, minha nossa, só um? De 22 anos, né? Não tive essa sorte ainda.
E 22 alunos. Eu gosto sempre de levar os alunos lá, né? Se a gente não tivesse num período assim tão excepcional, eu até levaria os alunos para conhecer 7 cidades, porque em termos de bioma, lá tem tudo. Você encontra Caatinga lá dentro, Manchas, né? Você encontra Cerradão, e encontra o estricto senso, vê também o rupestre, vê o campestre, só não tem as veredas, lá não tem vereda, né? Mas é muito bacana, assim, porque naquela área ali você encontra uma grande variedade de ecossistemas. Eu acho bem bacana. O clima é esse clima tropical, temperaturas sempre altas, né? Média anual em torno de 22 e 23 graus. Há, há meses aí que a temperatura chega a 40 graus, né? Já estamos quase chegando lá. Hoje em Teresina, acho que está 37 graus. E aqui já deve estar menos agora. Bom, deixa eu ver aqui. No exato momento estamos com 36 graus. Amanhã a previsão é de 37 graus de máxima, mas aí se você olhar a partir de terça-feira da semana que vem, já vamos chegar nos 38, e aí em outubro a gente chega nos 40. Mas também, dependendo do local do Brasil, por exemplo, ali na região central, pode alcançar temperaturas abaixo de zero no mês nos meses do inverno, né? Ali, mês de junho, principalmente, julho. Brasília é bem frio, né? E seco. Não deixe de ter cerrado por lá também, né? Precipitação anual entre 1.200 e 1.800 milímetros. Aqui é o climograma. A gente tem um mês com déficit hídrico, um mês é um período, né? No período do inverno aqui praticamente não chove. A temperatura também cai consideravelmente aqui nos meses do inverno, podendo chegar aí a 19 graus de média mínima, né? Máxima, desculpa, de média máxima. E aí, nos meses mais chuvosos, a temperatura apresenta-se maior, podendo chegar aí em média, podendo chegar não, em média, chegando em média a 25 graus. Dentro da fauna aí tem uma lista de espécies que são típicas do Cerrado, e aí está o famoso lobo-guará, que apareceu na prova, né, com a distribuição dele aí especialmente pelo Cerrado, e aí agora vocês já sabem mais ainda porque que esse nicho tem as condições e os recursos ideais para ele. Tem também anta, várias espécies de tatu também, os veados também, entre outros, que estão aí na lista, incluindo também a onça pintada. E aqui eu trouxe algumas imagens interessantes, assim, na verdade é um contexto interessante. Esse é o mapa de biomas do Brasil, desenvolvido pelo IBGE no ano de 2012. E aqui está com destaque, só para vocês prestarem bem atenção, aqui é Piauí, ó, tá vendo Piauí aqui, Maranhão, Ceará aqui e tal. Aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui, está o limite entre Caatinga e Cerrado, né? Então, aqui no Piauí, de acordo com esse mapa, tudo isso aqui, pegando Sudeste, aqui região de Pico, Zoeira, Nazaré do Piauí e tal, aqui divisa com, aqui divisa com Ceará, divisa com Pernambuco e tal, tudo isso aqui é Caatinga, né? Aqui no Piauí. E esse sudoeste e sul do Piauí, divisa aqui com Maranhão, com Tocantins, com a Bahia, é o Cerrado Piauiense. Pronto. Então, o professor Alberto Jorge, não sei quantos conhecem, o pessoal da biologia aqui deve já ter sido apresentado, o professor Alberto Jorge, né, que ele é professor do Departamento de Biologia, está prestes a se aposentar. Ele, junto com o Tropem, que ele coordena desde sempre, criou o Tropem, né?
e trouxe o mestrado do Prodema para lá. Depois ele passou adiante aí a coordenação do mestrado e hoje já tem doutorado, né, no Prodema. A última vez que eu soube quem era a coordenadora do Prodema era a professora Roseli, também da biologia, mas hoje eu acho que já é outra pessoa, não lembro quem, mas eu acho que já é outra. Então, o professor Alberto Jorge, com a equipe dele, se moveu, fez uma moção para mudar o mapa de biomas, ou os limites dos biomas Cerrado e Caatinga aqui no estado do Piauí. Por quê? Porque bem aqui assim, tá 7 cidades. 7 cidades é onde o pessoal do Tropen desenvolve pesquisas há muito tempo. E lá, como eu falei, 7 cidades ele tem ali um misto de vegetação, né? Mas o professor queria que ficasse como cerrado. Porque porque o cerrado, ele tem áreas prioritárias para conservação, que aí podem receber incentivos financeiros do governo. Se 7 cidades fica dentro da Caatinga e sai de dentro do cerrado e sai de dentro das áreas prioritárias de preservação do cerrado, o Parque Nacional de 7 Cidades ia perder muito com isso. Então, o professor Alberto Jorge fez toda uma discussão ao longo de 6 anos, até que finalmente, em 2018, mudaram o mapa dos biomas, colocando esse limite aqui para Caatinga e Cerrado, no estado do Piauí. Eu vou só voltar para vocês compararem, tá? Nota aqui, ó, que só essa pontinha aqui do Piauí que estaria com Cerrado. Com a mudança, quase toda a região norte aqui ficou como Cerrado, incluindo 7 cidades. Então, isso aqui foi uma vitória muito grande, né, para o estado do Piauí, para a preservação da biodiversidade no estado do Piauí, inclusive o Parque Nacional de 7 Cidades, que tem o que a gente chama de cerrados setentrionais, que são cerrados mais para o norte do estado do Piauí, e que muitas vezes apresentam-se caducifólios, né? Se apresenta aí com característica de caatinga. Só que aí o argumento dele é que é cerrado, não é caatinga. Então tem que entrar como cerrado, mesmo sendo caducifólio, né? Mas lá tem cerradão também, assim, então merece mesmo, valeu a pena, assim, o esforço do professor, toda a luta que ele fez. Então, assim, os créditos têm que ser dados a ele e à equipe dele. Comentários? Dúvidas, perguntas, sugestões? O que vocês acham disso? Estão muito calados aí. E aí? Professora, Oi. mas essa mudança tá até hoje ou ela ainda quando mudou mais alguma coisa? Não, esse é de 2018. Esse é o atual mapa de biomas do Piauí. É esse aqui. Né? Com essa mudança aqui, em relação, foi mudado de 2012, era o anterior, e aí o de 2018 foi feito com essa alteração. Né? E ele permanece. E vai permanecer. Não é para ser mudado, né? Ok, mais algum comentário? Prossigamos. Falando aí de Caatinga, Caatinga que vem, né, do Tupi-Guarani, significa Mata Branca. Esse nome foi dado pelos indígenas porque acreditavam não, porque viam boa parte do ano a vegetação sem folhas, né, e aí eles chamavam de Mata Branca.
As características da caatinga envolvem forte presença de arbustos com galhos finos, né, uma mata garranchenta e raízes pouco profundas, diferente das plantas lá do cerrado. Um grupo de espécies que é muito comum nesse ambiente são as cactáceas e as bromeliáceas, né? Os arbustos costumam perder quase que totalmente as folhas na época seca, porque isso é uma estratégia para evitar a perda de água no período seco, porque as folhas, elas são superfície de evaporação, e é por lá que boa parte da água é perdida quando os estômatos são abertos para a fixação do CO2. Então, a planta evita fazer fotossíntese, né? Ela evita absorver CO2, mas também evita perder água por evaporação, né? Então, ela fica num estágio de latência ali, esperando as primeiras chuvas para então poder emitir novamente as folhas, né? As folhas não podem ser grandes, porque a incidência de radiação solar é muito grande, então elas têm que fazer folhas pequenas. E também restringir aí a quantidade de clorofila na folha, justamente também para evitar a captação de radiação solar em excesso. Ocupa cerca de 850 mil quilômetros quadrados, representando aí 10% do território nacional. Está em todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, onde não se encontra caatinga, e está também no norte do estado de Minas Gerais, que é o único de fora da região Nordeste. Clima semiárido, a precipitação é de 300 a 800 milímetros, dependendo do local. Aqui no Piauí, a gente encontra ali na região de Picos, municípios que chove cerca de 250 milímetros por ano, né? É muito pouco. A população que ali vive é de extrema pobreza e necessidade, né? É situação muito complicada. E como eu falei para vocês, em Bom Jesus, que já tem uma influência, já está numa zona de transição, já tem uma influência do Cerrado, já chove mais, né? Chega aí, a média, na verdade, é de 1.000 milímetros, 950, 970 milímetros, mas porque na Serra chove 1.200, enquanto na Sede chove de 500 a 700 milímetros. Então, nessa média aí do município, fica em torno de 800 a 900 milímetros, né? Tem muitos brasileiros que vivem aí na Caatinga, convivendo com esses períodos longos de estiagem e essa irregularidade climática. Aqui é o climograma da região do semiárido, vê que tem meses, é muito discrepante, né? Março, por exemplo, é um mês mais chuvoso, chove bastante, enquanto em outros aqui chove, assim, nós estamos considerando toda a região semiárida, né? Então, em algum canto ou outro pode chover um pouquinho, mas natural mesmo é não haver zero, é haver zero, né? Haver nada de chuva aqui, junho, julho, agosto e setembro, voltando a chover em alguns municípios em outubro, né? Na maioria dos municípios da Caatinga, volta a chover já a partir de outubro. Aqui, como eu falei que a gente está em bioma de floresta, que também é um bioma de transição, a gente começa a chover aqui em dezembro, né? Temperatura média anual aí elevada, desce um pouquinho, coisa de 2 graus na média, nos meses de inverno, em especial o mês de junho, que é o mês mais frio. A vegetação da caatinga, a caatinga, ela é um bioma, está dentro dos biomas mundiais, né, e como bioma mundial, ela é conhecida como savana, e é uma savana estépica. E aí a gente tem uma diferenciação na caatinga em função se ela está mais para o interior do país ou mais para próximo do litoral, né? Então, a gente tem aqui o Agreste, que é essa região que diferencia o sertão, que é a Caatinga Zona Pesada, da Zona da Mata, que é a região
que margeia o oceano, né? Essa região mais para a Mata Atlântica, né? Então, aqui a gente tem a zona da mata, essa região mais, vamos dizer assim, intermediária, que é chamada de agreste, e essa região zona aqui de Caatinga Pesada mesmo é chamada de sertão. A vegetação da Caatinga é adaptada para as condições às quais ela está submetida, que é de pouca precipitação ou precipitação zero em vários meses do ano, e temperaturas muito elevadas, né, que às vezes ultrapassam os 40 graus Celsius. Então, as plantas investiram em queda total das folhas nesse período, ou aquelas que ficaram com as folhas, que são chamadas de perennifólias, como é o caso do juá, o juazeiro, ele é de caatinga e não perde as folhas no período seco, mas ele tem todo um conjunto de estratégias para sobreviver. A raiz ele aprofundou para poder buscar água profunda no solo, as folhas ela encheu como é, de cera, né, para refletir a radiação solar. Enfim, então ela investiu aí em estratégias para poder sobreviver a esse período seco. Enquanto a maioria joga mesmo as folhas fora quando o solo começa a secar. Então, aí tem 1.000 espécies de plantas registradas até o momento, mas acredita-se que possa haver até o triplo da quantidade de espécies hoje encontradas. Então, aqui na fauna, algumas espécies de répteis, de aves e mamíferos encontrados. O gato maracajá, ele é típico da caatinga, né? Que é o chamado gato do mato. E aí tem psitacídeos, tem onça, por aí vai. O Pantanal, que hoje em dia está em voga, né? Hoje, só o que a gente ouve falar na TV é no Pantanal pegando fogo, na região do Pantanal, um dos estados de Mato Grosso ali. É savana também, só que assim, o Pantanal, ele é um dos biomas mais mistos, vamos dizer assim, né? É o que mais tem, você encontra pontos dele muito muito similares a outros biomas. Por exemplo, as partes inundadas lembram muito as partes inundadas da Amazônia. As partes secas lembram muito a Caatinga nordestina, né? Então, são aí 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Aqui no Brasil ocorre apenas nos estados do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, mas também ultrapassa as fronteiras do Brasil, sendo encontrado no leste da Bolívia, que lá eles chamam de Chaco, e também no Paraguai. Clima, como praticamente o resto do Brasil, é tropical, verão quente, com chuvas, né? O inverno frio e sem chuva, já a média de temperatura é um pouquinho mais baixa, né? Em torno aí de 21 graus, a média de temperatura anual. Chuvas entre 1.000 e 1.400 milímetros, o período chuvoso vai de novembro a março, né? E junho a agosto é de estiagem. E no Pantanal, o pessoal costuma ter uma classificação para o clima local, né? O pessoal divide em 4 estações, que é a seca, que vai de junho a setembro, a enchente, que vai de outubro a dezembro, aí tem a estação que eles chamam de cheia, que vai de janeiro a março, e a vazante, que vai de abril, que pega os meses de abril e de maio. Aqui é um climograma da cidade de Poconé, no Mato Grosso. Você vê aqui, ó, pouquíssima chuva nos meses de junho, julho e agosto, mas é o período que pega as menores temperaturas. Então, é frio e seco. Aqui onde estão as maiores temperaturas é o período chuvoso, né, que é, então, nesse período,
chove e é chuvoso e quente. Então, aí algumas imagens atuais do que está acontecendo no Pantanal esse ano, muitos animais sendo queimados ali, praticamente assim, em posições como que eles tivessem sido fossilizados assim por um evento que aconteceu muito rápido, muito instantaneamente, né? As queimadas estão se alastrando aí por esses estados, esses 2 estados que compõem o Pantanal. A vegetação, então, como eu falei, ela é meio que um misto, recebe assim, tem características dos outros biomas que estão cercando ele ali. Então, para cima um pouquinho, tem floresta amazônica, por isso que eu falei que as partes inundadas do Pantanal lembram muito as partes inundadas da floresta amazônica. Tem, assim, um pouquinho mais para o nordeste do bioma, o cerrado, que também já vai influenciar. E também a Caatinga, além de ir para leste, a Mata Atlântica, e para sul e sudoeste o Chaco. Né? Então, durante a seca, os campos se tornam amarelados e, às vezes, a temperatura pode alcançar valores abaixo de 0 graus, podendo haver geada. A vegetação não é homogênea e há um padrão diferente de flora que vai depender do tipo de solo e da altitude do local. As partes mais baixas tem as gramíneas, que é onde dá para criar gado, né? Que são as áreas de pastagem naturais para o gado. E nas altitudes maiores, o clima parece mais seco e lembra muito com a paisagem da Caatinga. E, inclusive, vai apresentar espécies típicas da Caatinga, como é o caso do mandacaru. Além também de plantas aquáticas, naquelas partes mais inundadas, piúvas, palmeiras, orquídeas, figueiras e aroeiras. Você vê aí que tem um misto de espécies que existem em outras áreas, como a Mata Atlântica e Cerrado. Aqui é uma imagem aérea do Pantanal, né? Você vê que tem aqui, se você fosse falar em biodiversidade, tinha muito nicho, né? Nichos aqui de áreas mais secas, áreas mais florestadas, áreas mais inundadas, áreas mais pantanosas, né? Então, assim, tem uma diversidade, uma gama de ecossistemas aqui que vai permitir uma grande quantidade de espécies. Então, aí falando um pouquinho das plantas aquáticas, como elas são importantes, também a palmeira, chamada de acuri, né, que ela é muito importante para algumas espécies de pássaros, né, que se alimentam do fruto dela, do coquinho dela. E aí algumas espécies da fauna, né, os jacarés, o tuiuiu, que é a espécie símbolo do Pantanal, a ave símbolo do Pantanal. Aí as capivaras, né, a onça sussuarana, o macaco bugio, são algumas das espécies. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, reclamações? Deixa eu ser muito quieto. Só deixar eu falando aqui. Então, vamos para o último bioma, que são os pampas, ou campos sulinos. Uma das características dos pampas é essa grande quantidade aí de gramíneas e plantas rasteiras. Arbustos não são o principal grupo de espécies vegetais, né? Eles são encontrados ali espaçadamente. E, principalmente, são mais encontrados próximos a cursos d'água, mas não, mesmo assim, eles não são abundantes. Eles, né, não são abundantes. Então, o menor dos biomas brasileiros ocupa apenas pouco mais de 176 mil quilômetros quadrados, o que representa 2% do território e pega apenas um estado do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, o bioma ocupa 63% do território. Mas o bioma também ultrapassa as fronteiras do Brasil e pode ser encontrado também na Argentina e no Uruguai.
O clima já é subtropical, né, já está mais para o clima temperado. Temperatura média anual de 19 graus, você vê que já diferencia bastante aqui das florestas, das áreas mais tropicais, que a média anual é de 25 graus, né? E lá as 4 estações do ano já são bem melhor definidas do que aqui na região equatorial. Você já vê mais a questão dos outonos, né, com temperaturas bem baixas, né, sendo essa de transição, já vê a primavera com as plantas florescendo já mais nitidamente, o inverno sendo mais chuvoso do que aqui nessa região mais tropical, né? Ó, você vê aqui a barrinha clara é a barrinha de precipitação, então, ó, quando menos chove aqui, março, abril e maio. O inverno, ó, aqui agosto, chove bastante, né? Agosto, setembro, na verdade, não tem nenhum mês que não chova, mas chove muito mais no inverno mesmo, né? E também são os períodos onde a temperatura é mais baixa. O verão tem temperaturas mais altas, mas também chove. Então, não tem um déficit hídrico aí ao longo do ano. A vegetação básica do Pampa são a vegetação rasteira, né, dominado por gramíneas e herbáceas, e alguma outra árvore ali entremeada aí no meio dessa vegetação rasteira. Não dependem de grande quantidade de chuvas, e aqui algumas espécies da fauna, né, os guanacos, e as raposinhas, né, outras espécies aí que já são mais de zonas mais para temperadas. O gambá. E é isso. Algum comentário? Alguma dúvida? Sugestão? E aí, o que acharam? Algum comentário? Não, professora. Ficou bem claro. Muito bem.